Olá pessoal, sou o Renato. Nesta aula falo sobre a função ces. Se você não assistiu a aula onde apresenta a função C aninhada, clica no card acima. Você poderá estar fazendo o download desta planilha em nosso site, que está abaixo na descrição. Se você está gostando de nossos vídeos, curte, compartilhe com seus amigos, isso ajuda muito o canal. Bom, vamos lá então? A função ces verifica se uma ou mais condições são satisfeitas e retorna um valor que corresponde à primeira condição verdadeiro. A função ces pode ser usada como substituta de várias instruções C aninhadas, além de ser muito mais fácil de ser lida quando condições múltiplas são usadas. Vamos à sintaxe, e a sintaxe da função ces é simples. Igual a ces, abre parênteses, teste lógico 1, ponto e vírgula, valor se verdadeiro, ponto e vírgula, teste lógico 2, ponto e vírgula, valor se verdadeiro 2, e assim sucessivamente. A função ces permite testar até 127 condições diferentes. Vamos então ao desenvolvimento da nossa planilha. Eu estou usando aqui a mesma planilha que eu usei na última aula, onde eu apresentei a função C aninhada. Então eu vou utilizar esta mesma planilha, vou refazer a função C aninhada e vou fazer a função ces, para que você possa fazer a comparação. Qual seria melhor na sua situação que você for montar uma planilha? Então você pode decidir, além de aprender a função ces, qual a melhor opção naquela situação determinada que você precisar utilizar a função C. Então vamos primeiro fazer a média aqui, então igual a média. Seleciono as notas. Então aqui já estamos com as médias das notas, são 3 provas. E vamos então fazer a função C inicialmente. Então o que ele pede? Se a média do aluno for maior ou igual a 7, o aluno está aprovado. Se for menor que 7, mas igual ou maior que 5, ficou em recuperação. Se for menor que 5, então está reprovado. Então aqui eu vou começar com a função C aninhada. Então, C, o teste lógico é com a média. Então, se a média, se ali na célula G3 a nota dele for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, ele está aprovado. Como é um string de texto, deve ficar entre aspas duplas. Então, nosso primeiro teste está feito. Se G3, ou seja, a média que contiver naquela célula, for maior ou igual a 7, então ele está aprovado, ponto e vírgula. Vamos então fazer a nossa segunda condição. Então, se o segundo teste lógico, se G3, ou seja, o que tiver na célula G3, for menor que 5, ponto e vírgula, ele está reprovado. Nunca esquecendo de colocar texto entre aspas duplas. Ponto e vírgula. Bom, na função C aninhada, o raciocínio é o seguinte. Ele vai fazer o primeiro teste. Se nesse teste não for satisfeita a condição, ele vai partir para o segundo teste. Se no segundo teste não for satisfeita também a condição, ele vai sobrar o quê? O reprovado. Aliás, recuperação. Então aqui eu não preciso fazer mais nenhum teste. Recuperação. Como nesse caso aqui, nós temos 3 condições. Lembrando que nós abrimos 2 parênteses, nós temos que fechar 2 parênteses. Então, primeiro teste, se ele obtiver nota maior ou igual a 7, ele está aprovado. Se for o caso, a função C não segue, ela simplesmente encerra aqui e pronto. Se nessa condição ele não for satisfeito, ele vai para a segunda condição. Se essa condição aqui for satisfeita, ele para aqui e não segue adiante. Agora, se nem essa condição for satisfeita e nessa condição for satisfeita, só resta então recuperação, porque nesse caso nós temos 3 situações. E aqui encerrar a nossa função C aninhada. Então está ali. Então neste caso aqui a nota dele é maior que 7, então está aprovado. Eu vou arrastar para as demais células aqui, nossa função C. Então está aqui as situações. A Ana ficou com a média de 6,9, ficou em recuperação. E só teve uma reprovação que foi da Pamela com a média final de 4,97. Então ficou reprovado. Muito bem, então aqui nós usamos a função C aninhada, que já nós tínhamos visto na aula anterior. Agora nós vamos usar aqui a função ces. Fiquem bem atentos que a função ces ela vai fazer o teste de verdadeiro. Então vamos lá, igual a ces.
Teste lógico. O teste lógico é feito com a média. Então, se a média, tá, for maior ou igual a 7, então ponto e vírgula está aprovado, não é isso? Aprovado. Ponto e vírgula. Novamente, eu não preciso colocar mais C agora. A função C não é necessário que fique colocando função C uma aninhada na outra. Então aqui vamos para o segundo teste lógico. Então, se a média for maior ou igual a 5, está em ponto e vírgula, está em recuperação. Veja que a lógica é um pouquinho diferente. Então vocês têm que ficar bem atentos nisso aí. Então olha lá. Se G3 for maior ou igual a 7, aprovado. Se essa condição for aceita, se for verdadeira, ele termina aqui, ele não segue fazendo mais verificação nenhuma. Bom, se nesse caso ele não tem a situação dele maior ou igual a 7, então ele vai para a segunda situação, que é maior ou igual a 5. Se a nota dele for maior ou igual a 5, ele entra em recuperação. Também, se não for nesse caso, vamos fazer a terceira, que é se G3 for menor que 5. Ponto e vírgula. Neste caso, ele vai ser reprovado. Aqui, neste caso, eu não preciso estar me preocupando com parênteses, porque eu só vou abrir um parênteses e vou fechar um parênteses, porque eu não coloquei C aninhada. Vejam que aqui somente estou colocando as condições, né, os testes lógicos. Bom, então está lá. Né? Se G3 for maior ou igual a 7, aprovado. Se G3 for maior ou igual a 5, recuperação. Se G3 for menor que 5, então reprovado. Então ele faz o teste se verdadeiro. Vamos dar um Enter aqui e vamos voltar ali. Eu vou arrastar pedaço de preenchimento para vocês verem que vai dar o mesmo resultado. Então olha lá, aprovado, recuperação, recuperação, aprovado, aprovado, reprovado e aprovado. Então, gente, aí está a função C, ela é bem simples de utilizar, ela é mais simples do que a função C aninhada, mas requer bastante atenção também como função C aninhada para fazer o teste lógico correto e não acabar caindo em alguma armadilha e tendo depois um erro, né, na montagem da função. E sempre é bem importante lembrar que apesar de a gente poder colocar até 127 testes, não é muito aconselhável fazer uma função tão longa assim. Então a gente tem outras maneiras então de montar uma função para que não seja utilizado tantos testes lógicos numa função C ou Cs. Espero que vocês tenham gostado da aula. Essa aula foi curta, porque a função Cs ela não é uma função, a princípio, muito complicada de mostrar assim a sintaxe dela. Nós aproveitamos e demos uma relembrada na função C aninhada e agora fica com vocês aí, né, utilizar a função que mais convier em cada situação. Um grande abraço a todos, até semana que vem então.